Nós queremos primeiro saudar a todos com a paz de Cristo. É muito importante que nesse momento, cada um que está participando dessa aula possa ter em mão todo o material que for necessário para lhe auxiliar, não tanto agora, mas depois, durante a semana, no decorrer dos dias, para poder estar lendo a lição, estudando a lição e acompanhando a leitura com essas anotações que você vai fazer. E claro, com o próprio vídeo, que vai estar também à sua disposição. Nós vamos iniciar uma série de lições em Atos dos Apóstolos, tendo como base este material, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. E para hoje, nós vamos dedicar esse tempo para ver exatamente o que o tema geral sugere. 30 anos que mudaram o mundo. Todos têm a revista, ou pelo menos aqueles que têm a revista, poderão acompanhar a lição, porque a revista nada mais é que um esboço, e nós vamos seguir este esboço. A primeira coisa a considerar para que possamos iniciar o estudo no livro dos Atos dos Apóstolos é aquilo que se chama de pano de fundo. Do ponto de vista da história, o pano de fundo é toda e qualquer situação que envolve aquele cenário onde os acontecimentos em foco se dão. No nosso caso aqui, tudo aquilo que é relatado no livro chamado Atos dos Apóstolos. Então, como era o cenário da época? Qual foi esse pano de fundo que motivou a escrita do livro, a produção do livro, e um pano de fundo tal em que a história da igreja começou a se desenvolver. É isso que nós vamos valorizar neste momento. Então pegue aí a sua revista. 3 vantagens para os primeiros crentes. Ou seja, os primeiros cristãos tiveram algumas vantagens para a propagação do Evangelho, para a expansão do reino de Deus. A primeira vantagem é a paz romana, ou Pax Romana, como é historicamente falada. É exatamente um período em que os romanos estabelecem paz em toda essa região onde a igreja vai ter o seu início, onde os trabalhos de Cristo, as obras missionárias de Cristo começaram a se desenvolver, onde os primeiros apóstolos também vão desenvolver os seus primeiros trabalhos, onde as primeiras igrejas vão ser plantadas, onde o evangelho vai ser pregado primeiramente. Por que paz? Porque nesse momento o Império Romano desenvolve um tipo de trabalho onde o povo não enfrenta conflitos, não enfrenta guerra, por exemplo, não enfrenta grandes conflitos sociais, vive em paz. E isso é importante considerar porque isso vai facilitar a propagação do Evangelho. Os romanos são vistos até como administradores de mãos de ferro. Eles foram realmente muito duros na sua administração. Mas eles fizeram coisas muito importantes que tais coisas vão facilitar enormemente a propagação do Evangelho. Por exemplo, a construção de estradas. Se não fosse o trabalho de engenharia do Império Romano de construir estradas ligando as cidades, ligando as regiões, tornar-se-ia muito difícil pregar o Evangelho e alcançar tantas pessoas como foram alcançadas na época. Então, esse período já vai facilitar muito. Isso é, portanto, um ponto favorável para aqueles primeiros crentes. Eles podiam
ir a diferentes lugares, levando a palavra de Deus, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, por causa da ação administrativa do Império Romano naquela época. Então esse é um aspecto importante, é a paz romana, que é historicamente dita Pax Romana, em latim, Pax Romana. Outra coisa importante nessa época, que ajudou muito na proliferação do Evangelho, você tem aí no seu texto, é a língua grega como língua predominante. É claro que naquela época o povo tanto falava o hebraico como o aramaico, o latim, que era a língua oficial dos romanos, mas também a língua grega, que foi uma herança deixada por Alexandre o Grande, no seu apogeu, no seu momento de helenismo. É importante considerar que o povo, de uma maneira geral, falava o grego. Então, isso facilita muito a comunicação. Isso é um fator positivo para aqueles primeiros crentes expandirem o reino de Deus, anunciarem o Evangelho, porque eles tinham essa facilidade de um idioma comum a todos aqueles povos que era a língua grega. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, que faz parte daquele cenário onde vai se desenvolver toda a história narrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Uma outra questão também que tem que ser levada em conta, que é favorável, é a fé judaica, que você tem também aí na sua revistinha. Nós não podemos esquecer o seguinte: o cristianismo tem a sua origem no judaísmo. Então, as primeiras pessoas que vão fazer parte desse grupo de cristãos, dessa nova religião que está surgindo, que está se formando, já tem uma experiência de fé, e é a fé judaica. Então, isso apresenta um cenário favorável, um cenário positivo, porque o povo já conhece a fé, já sabe o que é fé, já tem experiência com o sobrenatural, já tem experiência com o divino. Agora esse povo está mais aberto, é um povo mais acessível a receber a mensagem de Cristo. No entanto, nem tudo são flores também. A gente precisa levar em consideração o seguinte: nem tudo são flores. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem tudo era favorável aos cristãos naquele momento. Estas três coisas, sim: a paz que havia, chamada paz romana, o fato de eles terem uma língua que todos eles conheciam, que era a língua grega, e o fato de existir a fé judaica, de eles já terem uma vivência de fé, já conhecerem essa experiência sobrenatural. Mas existem barreiras também. Por exemplo, veja aí na sua revistinha, o Evangelho era escandaloso para os judeus. Ou seja, isso se torna uma barreira porque o cristianismo vai apresentar o Cristo, vai apresentar o Messias. A mensagem que os apóstolos, que os primeiros cristãos estão levando, ela anuncia que aquele Jesus que fora crucificado e morto naquela cruz é o Messias. E isso é extremamente difícil para um judeu aceitar, porque a imagem que o judeu tem do Messias é de um guerreiro poderoso, que vai chegar, vai estabelecer um reino, vai resgatar o reino de Israel, vai estabelecer ou reestabelecer o trono de Davi. Então eles não conseguem associar a imagem desse Messias que eles estão esperando àquele Jesus que fora crucificado e morto. É extremamente difícil. Então isso é uma barreira que vai ter que ser rompida e torna difícil a caminhada
dos primeiros missionários, aí torna difícil a pregação do evangelho nesse primeiro momento, porque a rejeição é muito grande, a resistência é muito grande. Eu não sei como seria hoje, mas imagine você se hoje, simplesmente, alguém aparecesse, alguém, digamos até alguém com quem você conviveu a vida toda, talvez trabalhou com você a vida toda, talvez fosse o seu vizinho, algum conhecido da rua, algum conhecido do bairro, talvez um colega de escola, e de repente essa pessoa dissesse: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Você não aceitaria isso com facilidade, não. A sua primeira reação seria de achar que a pessoa estivesse brincando. Porque é difícil você simplesmente aceitar uma coisa que está frontalmente diferente daquilo em que você sempre acreditou. Então, nesse momento, o evangelho que anuncia que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, é um escândalo para os judeus. Isso é uma barreira, portanto. Mas essa não é a única barreira. Depois, o evangelho era loucura para os gentios. Loucura. Mas por que isso? Porque tem que entender assim. É um povo que acredita em muitos deuses. É um povo que acredita em tudo quanto é coisa. Tudo é um Deus para eles. O sol é um Deus, uma estrela é um Deus, mas um cachorro também é um Deus, um gato também é um Deus, uma rã também é um Deus. Ou seja, tudo é Deus. Aí, de repente, vem um evangelho dizendo que não é nada disso. Esse aqui que eu estou te apresentando, que é filho daquela mulher chamada Maria e que é filho daquele carpinteiro chamado José, esse é que é o Deus verdadeiro, que desceu do céu, se fez carne, viveu entre nós e foi morto numa cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Se nós formos analisar racionalmente essa mensagem, é uma loucura. É uma loucura, porque hoje mesmo nós podemos criar um cenário para tentar visualizar o impacto que isto pode causar. Imagine você, alguém da sua família ou algum conhecido seu que faleceu recentemente, morreu. Aí alguém chega e diz: sabe o fulano que morreu? Sim, ainda estamos aqui sentindo a dor da morte dele. Pois é, não está mais morto não, ressuscitou, falei com ele ontem. Você acreditaria nisso? Você tomaria isso como verdade? Isso não é fácil de aceitar, não. Então, nós hoje aceitamos o fato da ressurreição de Cristo pela fé. Pela fé. E outra, não aconteceu em nossos dias. Mas tivesse acontecido nos nossos dias, nós teríamos muita resistência para aceitar essa mensagem de que esse que morreu, ressuscitou e ele é Deus. Então havia essa dificuldade, porque isso é uma loucura. É uma loucura. É por isso que o apóstolo diz que todo o processo de salvação, todo o plano de salvação é uma loucura. E aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então, para os gentios, o evangelho tinha essa característica. Era uma coisa louca, uma coisa absurda, difícil de aceitar, difícil de acreditar. Então, são barreiras, mas são barreiras que trazem desafios, mas que necessariamente não significam impedimento para a proclamação do evangelho. Tanto é que o evangelho foi pregado, foi anunciado. Então, você vê, tivemos aí nesse primeiro cenário pontos favoráveis, a paz, né? Então você pode ir e vir com liberdade, sem maiores problemas. Você pode ir para qualquer cidade, qualquer região, sem maiores problemas. Era relativamente tranquilo ir e vir. Então você pode propagar o evangelho onde quiser, tranquilamente. Isso é bom.
Depois, um idioma que todo mundo conhece. Onde você chega, se ele não fala o aramaico, mas ele fala o grego. Ele não fala o latim, mas ele fala o grego. Ele não fala o hebraico, mas ele fala o grego. Ou seja, isso facilita a comunicação. É uma língua e uma linguagem comum. Isso é extraordinário. E o fato de que a experiência da fé não é uma novidade. A novidade vai ser a fé voltada para o Cristo. A fé voltada para Jesus. Mas não é uma novidade o fato de a pessoa crer, porque eles já têm experiência com crer, já têm vivência nisso. E aí temos essas barreiras. O fato de que os judeus não aceitam com facilidade essa mensagem, porque é altamente escandalosa a partir daquilo em que eles acreditam. E, por outro lado, os gentios acham que é uma coisa louca demais para ser verdadeira. Mas nada disso foi impeditivo. Os primeiros cristãos anunciaram a palavra, enfrentaram essas barreiras e o evangelho foi divulgado e o reino de Deus foi propagado. Então, essa é a primeira parte da nossa lição. A outra que você tem aí também na sua revistinha é quem foi o autor dos Atos dos Apóstolos, né, do ponto de vista humano. Porque os mais crentes vão dizer, o autor é Deus, que a palavra é de Deus. Não, mas nós estamos considerando a pessoa que escreveu aquilo que Deus queria que fosse escrito. É Lucas. Agora, quem foi Lucas, né? Lucas, tradicionalmente, se reconhece, se aceita como tendo sido um médico gentil. Gentil não no sentido de um homem educado, de um homem delicado, no sentido de não ser judeu. Ele não era um judeu. Então, ele era um gentil. Todo aquele que não é judeu é gentil. É importante perceber o seguinte. Lucas escreve uma obra. Essa obra tem duas partes. A primeira parte nós conhecemos como Evangelho segundo Lucas. E a segunda parte da mesma obra que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. Alguns questionam se Atos dos Apóstolos seria o termo ideal para classificar esse livro. Isso é totalmente irrelevante, embora, é claro, tradicionalmente é esse o título do livro, mas o livro não se propõe a falar dos atos de todos os apóstolos, e sim de alguns poucos, como nós vamos ver no decorrer. Mas Lucas é o autor dessa obra. A finalidade dele, ao escrever a obra completa, é trazer a história dos primórdios da igreja, dos primeiros anos da igreja cristã, desde que ela surge após a ascensão de Jesus, começando em Jerusalém até que chegue a Roma. Até porque toda a temática do livro dos Atos está no capítulo 1, no verso 8 dos Atos dos Apóstolos. Ali nós temos a ordem que o Espírito Santo dá à igreja, não só aos apóstolos naquele momento, mas à igreja como corpo místico de Cristo, a igreja como um todo, para anunciar esse evangelho. A igreja vai receber o poder que é o próprio Espírito Santo e, ao mesmo tempo, a graça desse Espírito. Vai receber isto, mas com que finalidade? Anunciar a palavra em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, todo o livro dos Atos dos Apóstolos está pautado neste versículo. Começa em Jerusalém, o livro, e termina em Roma. Ou seja, o evangelho começou a ser pregado em Jerusalém, foi por toda a Judéia, região de Samaria, e chegou até os confins da terra. Então, que na narrativa de Lucas, o que representa esses confins da terra, ou seja, fora de todo o território judaico, é Roma. Então ele termina o livro com o evangelho chegando a Roma. Então é significativo. E quem foi esse Lucas? Um médico de Antioquia, uma pessoa
que conheceu o Evangelho através dos trabalhos do apóstolo Paulo, alguém que se tornou inclusive um companheiro de Paulo, esteve com ele até na prisão, embora não tendo sido condenado como Paulo foi, mas fora preso também com ele. E vai ser aquela pessoa que vai se preocupar em pesquisar, investigar tudo o que foi possível sobre a passagem de Jesus aqui pela terra. Ele não conheceu pessoalmente Jesus, como Paulo também não, mas ele pesquisou, Lucas pesquisou, ele indagou, ele foi com pessoas que conheceram Jesus, que viram os milagres de Cristo, ouviram de primeira mão os sermões de Cristo, acompanharam Jesus literalmente. E ele vai com essas pessoas e vai entrevistar, e vai pesquisar, e vai indagar, e escrever minuciosamente tudo aquilo que lhe foi relatado. Aí você tem o Evangelho de Lucas e você tem o livro dos Atos dos Apóstolos. E tudo isso ele faz se dirigindo a uma pessoa, que é um certo Teófilo. Ele escreve o Evangelho para esse Teófilo, para mostrar a ele as coisas que aconteceram, as coisas que Jesus fez e que Jesus ensinou. E depois o livro dos Atos ele escreve também para esse mesmo Teófilo, que é a segunda parte de uma mesma obra. Só que no livro dos Atos, ele começa narrando aquilo que ele ouve, que ele recebe de informação, mas depois ele passa a fazer parte da história. É quando ele encontra Paulo, ele encontra esse evangelho e ele passa a acompanhar Paulo nas suas viagens, e aí Lucas não é só um pesquisador, agora ele é uma testemunha ocular da história, porque ele faz parte dela. Ele é um dos agentes dessa história que ele está narrando. Então, tudo isso é muito significativo. Lucas viveu piedosamente, segundo a tradição, a morte dele foi a morte de mártir, ele foi morto, enforcado, ele foi enforcado assim que Lucas morreu. Não se sabe exatamente o ano em que ele morreu, mas alguns teólogos acreditam que ele morreu no ano 84 da era cristã, no finalzinho do primeiro século, portanto, da era cristã. E ele teria sido morto, segundo alguns defendem, na Grécia, embora nem todos concordem que ele teria morrido na Grécia e nem todos concordem que ele teria morrido no ano 84. A maioria acredita que é uma incógnita saber onde ele morreu e quando ele morreu. Mas alguns afirmam que ele morreu na Grécia, em Tebas, e que ele morreu no ano 84. E são só informações. Então, é um pano de fundo para a gente entender quem foi essa pessoa que escreveu o livro dos Atos, não é? Isso é muito significativo, isso é muito importante para a gente conhecer melhor o trabalho do livro dos Atos. Os personagens do livro dos Atos, você tem também aí na sua revistinha, os personagens. Quais são os personagens que estão aí presentes? A maioria dos personagens de Atos são leigos. São leigos, são os crentes em geral. Isso é muito importante nós considerarmos. Os apóstolos começam a pregar o evangelho, mas concomitantemente eles também fazem discípulos. E esses saem pregando o evangelho e vão por todos os lugares, por onde passam, anunciando a palavra de Deus. Nós precisamos entender assim: não havia aquela distinção, aquele apóstolo, o trabalho dele é pregar o evangelho por onde quer que ele passe. Eu sou membro da igreja, o meu trabalho é só ir ao culto, adorar a Deus e etc. Não. Todos tinham a mesma visão, cada um se via como um pregador do evangelho e responsável pela expansão do reino de Deus. Todos os crentes, não só os apóstolos.
E aí você vai ter, portanto, uma grande gama de leigos que anunciam o Evangelho, que propagam o Evangelho por onde quer que passam. Não precisa de uma ordem particular, porque se formos levar isso em conta, a ordem já foi dada. Jesus já disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pronto, a ordem já foi dada. Então a ordem ele já tem. Então os leigos, na sua maioria, são esses personagens presentes no livro dos Atos dos Apóstolos. Outra coisa importante de se considerar. Esses leigos não tinham nenhuma organização. Ou seja, eles não representavam esta ou aquela instituição, esta ou aquela organização. Eles eram crentes, mas crentes que tinham as suas vidas, seus trabalhos, suas famílias, e onde quer que eles estavam, eles tinham claro para eles que era responsabilidade deles falar de Jesus, falar do Evangelho do Reino. E eles simplesmente anunciavam, fosse em casa, fosse na escola, fosse na praça pública, fosse no mercado, fosse onde fosse, eles anunciavam o Evangelho. Não havia uma organização. E outra coisa importante considerar aqui também é que eram transculturais. Ou seja, prega hoje aqui, prega amanhã naquela outra cidade, prega depois naquele outro país. Eles não têm barreiras quanto a isso. Não é aquela coisa de, eu moro aqui nesse lugar, eu só prego aqui. Eles pregavam em todos os lugares do mundo. Não havia esse tipo de barreira, não. Todos eram, podemos dizer, missionários transculturais. Cada crente. Não havia essa coisa de, eu não vou pregar ali porque eu não sou missionário, a igreja não me enviou. Não, ele já está enviado, porque ele é um crente em Cristo. Ele já é um missionário transcultural, porque ele é um crente em Cristo. E a gente precisa estar incutindo também essas ideias. Eram crentes unidos. Isso é uma outra coisa importante que falta muito no século 21. Essa união para se formar uma unidade do corpo de Cristo. Não havia uma disputa como se um quisesse provar que é mais espiritual que o outro, ou um quisesse provar que é mais abençoado que o outro. Não tinha isso. Eles tinham tudo em comum, de verdade. Tudo em comum. E se um padecia alguma necessidade, os outros todos se reuniam para suprir a necessidade daquele. Literalmente falando, materialmente falando. Então, na verdade, onde quer que eles estivessem, o corpo era um só. O corpo era um só. Não havia divisão. A gente ouve falar assim, havia igreja em Filipos, havia igreja de Corinto, havia igreja de Colossos, mas isso não é denominação. Não é como eu estar falando hoje que existe uma igreja que é Deus forte, existe uma igreja que é Deus é amor, existe uma outra igreja que Deus é fortíssimo, existe uma outra igreja onde Deus é poderoso, na outra Deus é poderosíssimo. Não existe isso, essas denominações. Quando a gente diz igreja de Corinto, igreja de Filipos, igreja de Colossenses, são as cidades onde as igrejas estavam localizadas, onde o grupo de crentes estava localizado, residia, morava. É isso que vai definir. Então nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando de lugares, localidades onde a igreja estava presente. Mas a igreja, onde quer que ela estivesse, na cidade onde ela estivesse, era uma só. Havia uma unidade, porque o corpo de Cristo era unido, era coeso. O propósito era ganhar vidas para Cristo. Depois, mobilidade. Havia uma mobilidade incrível. O que é isso? Ele está hoje aqui, amanhã ele estava numa outra cidade levando o Evangelho. Ele não se prendia àquele território. Ele ia para tudo quanto era lugar. E ele aproveitava essas oportunidades para anunciar o Evangelho. E às vezes, até como a gente vai ter na história de Priscila e Áquila, por exemplo,
Eles mudavam de lugar, passavam a morar em outro lugar, com a finalidade de pregar o evangelho lá naquela cidade. Então eles pegavam tudo que era deles e mudavam de cidade. E por que que mudava de cidade? Porque ele queria pregar o evangelho para aquelas pessoas daquela cidade. Aí depois de um tempo já iam para outra cidade pregar o evangelho em outro lugar. Todos leigos. Não eram pastores, não eram apóstolos, eram membros do corpo de Cristo. Outra coisa, o contexto tem uma relevância para nós até hoje. Por quê? Veja aí na sua revistinha. Seu contexto era os centros urbanos. Ou seja, eles iam anunciar a palavra onde havia o maior número de pessoas. Por quê? Porque isso é estratégico. Imagine você, alguém que vai anunciar, digamos, trazendo isso para nós aqui, alguém vai anunciar a palavra ali na 25 de março. Em dias sem pandemia, tá? Lá na 25 de março. Tem gente ali que vem de todos os lugares do Brasil e pessoas que vêm de outros países para fazer compra ali. Então é estratégico anunciar o evangelho ali. Porque é muita gente de todas as partes do país e de outros lugares do mundo. Então você está anunciando a palavra e a pessoa que aceita, quando ela voltar para a sua localidade, ela leva essa palavra. É uma estratégia. Era isso que eles faziam. Eles iam para os grandes centros urbanos, onde afluíam pessoas de várias partes do mundo e pregavam ali. E essas pessoas, ao voltarem para as suas cidades, seus países, suas terras, levavam esse evangelho que já estava semeado. Então isso é uma estratégia missionária. O seu contexto, muitas religiões. Ou seja, ao invés de olhar negativamente, mas tem religião demais. Sim, no Brasil também. Tem religião demais. Mas isso não é um ponto negativo, isso é um ponto positivo. Porque você usa daí como estratégia para anunciar o Cristo. Para anunciar Jesus. Não esqueça do discurso de Paulo ao Deus desconhecido. Dentre tantos deuses, vou falar a vocês de um que está aqui um altar com a faixa, ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês. Ou seja, você já tem a seu favor, quando tem muitas religiões no lugar, que as pessoas já são inclinadas à fé, já são inclinadas a crer, já são inclinadas ao sobrenatural. Então, isso daí já é um aspecto positivo e eles enfrentavam essa situação. Depois, eles enfrentaram um contexto de rejeição. O contexto de rejeição, por quê? Por aquelas questões que nós já vimos. Porque para os judeus era escandaloso esse evangelho. E para os gentios era uma coisa louca, uma coisa totalmente absurda. Então eles enfrentam a rejeição, mas a rejeição não pode significar necessariamente uma barreira, um impeditivo. A rejeição pode ser um desafio para encontrar estratégias, encontrar mecanismos para furar o bloqueio e apresentar o Evangelho de Cristo. E eles fizeram isso, e fizeram muito bem. Porque isso foi no primeiro século e nós estamos aqui falando de Cristo no século 21. Então eles fizeram muito bem, eles conseguiram superar todas aquelas dificuldades, eles conseguiram furar os bloqueios e anunciar a palavra, de modo que essa palavra chegou até aos nossos dias. Então o que a gente extrai de lição aí? Nós temos que estar atentos ao contexto em nossa volta. Atentos ao mundo do qual nós fazemos parte. Existem coisas favoráveis para anunciarmos o Evangelho. Hoje, por exemplo, nós temos as redes sociais, as redes de relacionamento. Nós temos o WhatsApp, que são meios de fazer uma mensagem chegar mais rápido às pessoas em qualquer lugar do mundo e ao mesmo tempo. Não uma por vez, mas milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então eu olho coisas que são favoráveis e tiro proveito disso para anunciar o Evangelho de Cristo.
Então, ao invés de perder tempo nessas redes de relacionamento, nessas redes sociais com bobagem, nós podemos aproveitar e estar anunciando coisas positivas, anunciando o Evangelho de Cristo, por exemplo. Outra coisa que aprendemos desses primeiros cristãos é que todas as dificuldades que eles enfrentaram não foram motivo para desistir de anunciar o Evangelho, mas aquilo os desafiou a encontrar estratégias, maneiras de anunciar o Evangelho. Eles não precisavam ser todos pastores, todos apóstolos, mas como leigos, como membros do corpo de Cristo, simplesmente eles se viam como responsáveis por propagar o Evangelho de Cristo. E eles pregavam em todo lugar onde estavam, no trabalho, nas ruas, nas feiras, nos comércios, por onde eles andavam, nas estradas, em suas próprias casas, eles anunciavam o Evangelho de Cristo. Então isso é um exemplo para nós. São lições que a gente extrai. Então durante a semana, leia esta lição, confira os textos bíblicos. Durante a semana, reflita inclusive como você se encaixa em tudo isso. Você se vê naquele crente, você se vê naquela igreja que historicamente é chamada igreja primitiva, você se vê como alguém que prega o Evangelho em todas as oportunidades que tem, que fala de Cristo em todos os lugares por onde anda, você se vê responsável pela expansão do reino de Deus. Você, quando lê essa história que Lucas relata, quando lê o livro dos Atos, você se vê ali, é daquela coisa, eu estou lendo ali e digo, nossa, isso parece comigo. Tem tudo a ver comigo. Por onde ia anunciar o Evangelho? Você chega a essa conclusão? Ou você pensa, não tem nada a ver comigo isso aí. Então comece a rever os seus padrões, comece a rever a sua postura, comece a rever o seu cristianismo, porque aquilo tudo tem que ter tudo a ver conosco. Se não tem, não é lá que está errado, é em nós. Alguma coisa precisa mudar. Amém? Então, medite, leia a lição durante a semana, repasse isso muitas vezes, vai ter uma semana para rever isso aí, e depois nós vamos dar um segundo passo, entrando de fato já na compreensão do livro dos Atos dos Apóstolos. Deus nos abençoe.